vai vocês, os alunos do módulo 4. Este é o nosso 5º encontro. Parabéns a todos os futuros preletores da Aceite Noie. Com grande alegria, estamos realizando esse estudo, tá? E vamos partir lá para a apostila do módulo 4, a apostila nova, que talvez muitos dos senhores ainda não receberam impressa, mas receberam o arquivo virtual. Então, esse é o nosso novo material de estudos. E neste módulo 4, temos na página 115 uma aula maravilhosa, que essa tem bastante texto, tá? Essa vocês não vão ter que procurar em outros livros, tem bastante material aqui para a gente estudar, tá? Na página 115, tudo bem? Então, nós vamos falar, tá? Sobre o significado verdadeiro do Mussub, tá? Como a importância de viver esta verdade no cotidiano, para que nós possamos concretizar a paz entre as pessoas, os povos e todas as religiões, tá? Então, essa é uma reflexão super importante no agora, que é um trabalho de união, de vibração, de energia, para que todas as pessoas, que todos os povos e todas as religiões possam se unir em prol da felicidade da humanidade, tá? Então, é muito importante esse estudo do nosso 5º encontro, tá? Então, o que é Mussub, tá? O que é Mussub? Então, essa expressão Mussub pode ser entendida, né, como sinônimo de amor, tá? Mas, no Japão, o significado desse termo refletia o ato de voltar a unir dois elementos que eram originalmente um só, tá? Um só. Juntar, unir dois elementos, tá? E esse retorno à unidade gera uma força que nós denominamos força do amor, força da caridade, força de Deus, tá? E essa força também é Mussub, tá? Isso porque Deus é amor, ou seja, Deus é a unidade original. É a única origem de todos os seres, tá? Repetindo, Deus é amor, ou seja, é unidade original, é a única origem de todos os seres. É isso que está escrito no material de vocês, na página 115, tá? O Mussub é o amor que significa enlace, uma efetiva união de amor. Por exemplo, tá? Os botões de uma camisa, que ao unirem o lado direito com o lado esquerdo da roupa, refazem a unidade original da roupa, da peça. E aí a gente deixa a roupa, deixa a camisa, a blusa de forma correta, de forma alinhada. Eu juntei dois elementos, né? E essa junção gerou este alinhamento. Então, o poder do Mussub, ele traz vida e ele renova todas as coisas, produzindo novas obras, tá? Então, nesse momento atual que a gente está vivendo, nós estamos observando essa renovação, essa expansão da consciência acontecendo com todas as pessoas. Elas estão encontrando novas oportunidades, e essas novas oportunidades fazem com que cada um possa se renovar, aprender com o outro, né? E essa força da união vai produzindo novas obras, essa força da união vai produzindo solidariedade, vai produzindo alegria, vai produzindo amor, vai produzindo todos os atributos de Deus,
tá? Então, isso significa esse poder do Mussum, essa renovação total da vida, né? A vida humana e a vida de todos os seres vivos, né? E vamos produzindo cada vez mais. E aqui na página 115 da apostila de vocês, tem um texto importante, tá? Deus, para realizar o processo da criação, age através dessa força da união. Deus, embora tenha tudo dentro de si, rompe sua natureza neutra e faz aparecer duas partes, dois elementos, um carregando características positivas e o outro trazendo características negativas. E quando acontece essa união dessas duas partes, destes dois elementos, realiza-se esse processo de criação, tá? De transformação, tá? Entendido até aqui? Então vamos seguir? Vamos seguir, senão o tempo não vai dar, tá? Aí na apostila de vocês tem um trecho no finalzinho da página 115 sobre a mitologia da origem do Mussum, tá? Tem alguns pontos ali para a gente estudar. Então, no Japão, na história da mitologia japonesa, nós temos Izanagi e Izanami, tá? Que se uniram e deram origem a todo o universo. Na China, também nós temos dois elementos que aparecem no estudo, que simbolizam duas forças que são fundamentais, que estão presentes em tudo, né? E que formam uma unidade original. Yin e Yang, tá? Que são origem e essência de todo o universo, tá? Na filosofia egípcia, existe também um princípio de polaridade, segundo o qual tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, tá? Tem um par de opostos, é isso que explica o texto, tá? E também na tradição judaico-cristã, observamos que na Bíblia Sagrada possui a mesma verdade, só que transmitida de uma forma alegórica, tá? Então, na página 116 da apostila de vocês, tem esse texto que diz assim: no primeiro capítulo do livro do Gênesis, consta o trecho no qual Deus cria o homem e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar e às aves do céu e aos animais selváticos e a toda a terra e a todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus e criou-os varão e fêmea. Então, nesse trecho, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, ele interpretou esse trecho que está no volume 11 da coleção A Verdade da Vida, que vocês vão buscar lá na fonte para estudar mais um pouco, tá? E aí o mestre destacou a passagem da criação que consta no plural, façamos, tá? Isso revela que Deus único, ele se subdivide nos aspectos positivo e negativo, para que na união desses dois polos, positivo e negativo, possamos produzir sua obra, produzir a obra de Deus, tá? Também a criação do ser humano em dois aspectos, masculino e feminino, que ao se juntarem, ao se unirem, geram a vida, tá? Então, assim, observamos que mesmo em tradições diferentes, de diversos povos e em momentos históricos, consta a mesma verdade fundamental, tá? Então, nós vimos
aqui em vários trechos do livro e chegamos a esse consenso dessa verdade fundamental, tá? E qual é essa verdade fundamental? A verdade de que tudo no universo foi criado dessa divisão, né? Em duas polaridades daquilo que originalmente era um só, tá? Portanto, esse processo de unir o que primordialmente era único, nós denominamos Musub, tá? Vocês entenderam até agora? Depois revisem, estudem, né? Tem bastante material para a gente se aprofundar ainda mais, tá? Tudo bem até aqui? Entenderam essa verdade fundamental, tá? Tudo no universo foi criado da divisão em duas polaridades, daquilo que originalmente era um só. E essa unidade, essa força da união gera o Musub, que gera a renovação, que gera a vida, que gera tudo mais que a gente quiser, essa força, né? Seguindo aqui outro trecho da apostila de vocês, que está na página 117, tá? É o Musub que une todas as religiões, tá? Que une todas as religiões. No texto da página 117 está escrito assim, que um dos pilares do ensinamento da Seitinoye, que atualmente estamos traduzindo através da expressão todas as religiões emanam de Deus universal, tá? Esse é um dos pilares da Seitinoye. Então, nossa filosofia, tá? Prega que todas as religiões corretas, elas são manifestações de uma mesma divindade, que são originadas de um único Deus. Existe essa verdade central, da qual beberam todos os grandes mestres religiosos, e eles passaram a pregar esta mesma verdade de forma adequada ao momento histórico em que viveram e também à cultura, né, da localidade, do povo daquele determinado local. E desta forma, há um ponto de união de todas as religiões, tá? Que é a verdade universal que transcende o tempo e o espaço. Ok? Tudo bem até aqui? Se existem diferenças entre todas as religiões, elas se encontram nos seus aspectos externos, nos seus rituais, nas suas formas de transmissão, nas suas formas de culto, que na verdade essas formas e esses rituais são decorrentes da cultura e da crença da sociedade onde cada religião surgiu e foi sendo difundida, tá? Essa é a diferença, tá? Entre todas as religiões. Por isso que todas as religiões emanam de Deus universal. Por isso temos que promover essa grande união de todas as religiões em prol de salvar toda a humanidade, mostrar o caminho de luz a toda a humanidade. E todas as religiões, da sua forma, né, da sua maneira, está trabalhando, está cumprindo a sua missão. Então, que entendimento nós devemos ter destas orientações, tá? Que no aspecto interno não existe diferença, né? Que na verdade fundamental, que na verdade a verdade central de todas as religiões é a mesma. Embora nós estejamos olhando de fora, parece que as religiões elas são diferentes, mas na verdade o princípio da salvação é único e está presente em todas as religiões, tá?
Tudo bem? Então tem um texto para a gente fazer a leitura na página 117, que diz assim, prestem atenção. Por isso se diz, está bem no meio da página, tá? Por isso se diz que Deus é absoluto e não relativo, pois o princípio de salvação não muda, por mais que as condições do mundo fenomênico sejam alterados, né? Sejam mudados, que essas condições sofram várias alterações, tá? Deus é, portanto, o caminho único. Caminho porque este tem a função de ligar pessoas e locais diferentes. Deus é a união, o Mussub. E não é a separação, não é o rompimento. Ele é a unidade fundamental de todas as coisas que verdadeiramente existem. Então, qualquer postura que implique nessa separação do eu e o outro, traição, ingratidão, infelicidade, rebeldia, não pode ser o caminho de Deus. Assim, as diversas religiões que buscam concretizar neste mundo a salvação de Deus devem agir de modo condizente com o caminho dele, que é aquele que unifica o que parece ser diferente. Se agirem com apego ao aspecto externo, aos ritos e às formalidades, automaticamente estarão caminhando rumo à divisão, rumo à separação, pois a forma sempre difere. Ao contrário, se atuarem tendo em vista o aspecto interior, ou seja, a verdade única, a verdade central, a verdade fundamental, que está presente em todas as religiões, independentemente da forma como as religiões a pregam, tá? Conseguirão levar todos os seus adeptos à salvação. Porque todos os conflitos religiosos hoje têm origem no apego à forma e só se resolvem quando retomamos o caminho de Deus, o caminho da união, ou seja, o caminho do Mussub, né, que é essa unidade de sentimentos, essa unidade de ações para que o nosso movimento, a nossa verdade central seja cada vez mais difundida de formas diferentes, de formas que nós possamos chegar no coração de toda a humanidade. Tá? Então, essa é a proposta: eliminar as ideias fundamentalistas e aplicar uma mudança no agora, para a expansão do movimento de iluminação da humanidade, para que o caminho possa seguir, tá? Outro item importante da apostila, no final da página 117, Mussub e o movimento internacional de paz pela fé. Então, a Seitinoye, ela surgiu também para realizar essa grande força da união de todas as religiões, tá? Então, o mestre ensina que o caminho apregoado por ele, que o caminho é a própria lei da vida, tá? Pois tudo tem vida, vida com V maiúsculo, tá? E essa vida, ela se desenvolve, ela cresce infinitamente. Essas crenças é uma postura prática que nós devemos nortear o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então o mestre fala assim, tá? A Verdade da Vida, volume 1, tá? Ele escreve no prefácio, tá? O caminho da Seitinoye está no próprio viver do homem, tá? Está no próprio viver do homem.
E aqui no texto, ele escreve assim, A Verdade da Vida, volume 1, tá? Lembrem de vocês procurarem lá o prefácio para estudar. E ele diz assim, o caminho se desenvolve e se torna vivência. E, desenvolvendo-se mais ainda, se torna amor. Então, se o caminho que nós estamos seguindo, né, estamos vivendo, praticando, nos desenvolvendo, crescendo, tá? Quanto mais existe essa expansão e esse crescimento, mais manifesta o amor nesse meu caminhar. Tá, nesse meu caminhar. Esta é a minha vivência. Manifestar o amor no cotidiano, no meu caminhar. Tá? No ato de amar está o viver, e neste o caminho. Portanto, o caminho, o viver e o ato de amar são três, e ao mesmo tempo um. Entenderam? O caminho, o viver e o ato de amar são três, e ao mesmo tempo um. Porque não existe caminhar, né? Sem esse viver de amor, sem os atos de amor. Essa é a minha missão. Por isso que caminho, viver e o ato de amor são três, mas na verdade é tudo uma coisa só. Se o caminho, o viver e o amar são originalmente unos, é porque não há como separar o caminho de Deus da vivência diária. Ou seja, não há como trilhar o caminho da salvação sem que sua vida diária reflita essa postura. Então, essa vivência prática implica nesse relacionamento de amor, tanto com os seres humanos que nos cercam, como a todas as demais formas de vida, a todos os demais seres vivos. De que forma nós estamos nesse caminhar, nesse viver, nessa grande trilha, né, de encontrar a salvação para toda a humanidade. Como que está essa nossa vivência? Como que está esse nosso relacionamento com todos os demais seres vivos? Então, esse é o caminho de Deus. Essa é a vivência diária. Assim, estaremos trilhando esse verdadeiro caminho que nos leva ao encontro da paz, ao encontro da verdadeira felicidade, ao encontro da felicidade, de levar a felicidade para todas as demais pessoas que a gente conhece. E aí ele fala assim, portanto, aquele que despertou para essa grandiosa verdade, que transmite essa conscientização no seu próprio viver, em ações práticas, no seu dia a dia, no seu comportamento, nas suas ações de manifestação de amor, e considerando que esse viver, essa verdade, pressupõe o quê? O ato de amar o próximo. E esse ato de amar ao próximo não é o próximo ser humano, mas é todos os seres vivos de todo o planeta. Então, nós não podemos guardar essa grandiosa verdade para nós, mas que nós possamos divulgá-la em todos os momentos, que nesse nosso trilhar o caminho, que nós possamos seguir esse caminho de Deus, e neste caminho de Deus está explícito para cada um de nós, que nós temos que divulgar essa verdade através dos livros, das revistas, do nosso próprio comportamento, que nós possamos entrar em ação efetiva, que nós possamos manifestar o desejo de estudar cada vez mais, para que nós possamos ajudar, sermos um canal, sermos um mensageiro de Deus para difundir a verdade
para toda a humanidade. Tudo bem? Ok, então seguindo o texto. Então, na revelação divina da unidade entre o eu e o outro, que está aqui no livro Revelações Divinas, aquele livrinho roxinho do professor Masaharu Taniguchi, tá? Revelação divina da unidade entre o eu e o outro, tem uma expressão que diz assim: aquele que, lendo a verdade da vida, se dá por satisfeito, porque compreendeu a verdade só para si, né? Ele diz, ainda não compreendeu a verdade. Se pensa que está lendo, que está compreendendo, tá? Mas ainda não compreendeu a verdade, porque a verdade não é só para você, mas é para todas as pessoas, tá? É manifestar a imagem verdadeira da vida em todas as pessoas. Então, essa correta compreensão da natureza divina vai nos conduzindo a uma percepção de que não só eu sou filho de Deus, mas que todos os demais seres são filhos de Deus. Por isso somos todos uma única vida na essência. E aí, quando nós tomamos essa consciência dessa unidade original, naturalmente sentimos-nos impelidos a realizar ações que beneficiam o próximo, pois não vemos mais o outro como algo diferente, separado, dissociado de nós mesmos. Então, essa postura de viver essa unidade no cotidiano, chamamos de Musubi, a força da união. E isso fica evidente que o movimento de iluminação da humanidade, Movimento Internacional de Paz pela Fé, ele surgiu não só como forma de concretizar essa vida de amor e harmonia entre todas as pessoas, mas também como forma de realizar o Musubi entre os diferentes povos e as diferentes religiões. E isso só será possível através dessa fé correta, cujo foco será o aspecto comum a todas as religiões, deixando de lado todas as diferenças. Por isso que atualmente denominamos o nosso movimento como Movimento Internacional de Paz pela Fé. Estamos explicitando que a crença em Deus universal é a única forma de conquistar uma paz efetiva e duradoura no mundo. E para isso, nós precisamos de união. Nós precisamos que cada um faça a sua parte na regional de doutrinação, aonde esteja. Tá? Que nós podamos nos empenhar cada vez mais nos estudos. Então, como leitura complementar de reflexão para vocês, vamos aprofundar esse tema, estudando a revelação divina da unidade entre eu e o outro, tá? E também da revelação divina da unidade de todas as religiões na sua essência, para que nós possamos compreender ainda mais a nossa missão. E aí eu quero fechar essa nossa reflexão com esse estudo da página 18, tá? Que ele diz assim: todos os ensinamentos fluem para mim e adentram em mim. Eu sou aquele que completa, sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Shintoísmo, budismo, cristianismo, todos os ensinamentos entram em mim e recebem vida. Grandioso ser eu sou. Abraçando todos os ensinamentos, a eles dou vida. E faço com que todos os ensinamentos que estão em conflito entre si se deem as mãos ao nível da sua essência religiosa. Então, aqui, nessa revelação divina, o mestre pede para que todas as religiões
Deem as mãos, reverenciando a essência de cada um, gerando esse poder da união em prol da salvação de toda a humanidade. Olha o quão grandioso é estarmos diante desse movimento grandioso da Seitinoye, que pode gerar a paz mundial em todo o mundo. Deus conta com você. Parabéns a todos, muito obrigado. E quando a gente se encontrar pessoalmente, vamos dar aquele abraço verdadeiro. Por enquanto, vai um abraço virtual a todos. Muito obrigado. Parabéns a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado.